Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer essa aula de hoje, né, o comentário sobre o experimento 00. Então a gente vai fazer análise de todos os dados, né, e introduzir mais alguns conceitos, né, mostrar gráficos, né, embora a gente não tenha feito leitura suficiente para fazer um gráfico, mas dá para a gente fazer uma interpretação gráfica dos dados, né, das leituras que a gente fez no experimento 00. Né? Então vamos aos comentários. Nós inicialmente utilizamos multímetros, né? Vários multímetros, né? E esse multímetro aqui que tem característica de ser osciloscópio, né? Um osciloscópio manual. Utilizando esse multímetro aqui para medir corrente elétrica, mas ele pode medir tensão e assim por diante, né? E a gente começou analisando, né, a tensão elétrica das pilhas, né? Então a gente tinha as pilhas, né? A gente mediu essas tensões elétricas, né? E a simbologia dessas pilhas, né? Pilhas ou baterias, né? Pilhas ou baterias, né? A tensão elétrica dessas pilhas, né? Tem um polo positivo, um polo negativo, e a representação simbólica dessa pilha é dada por esse símbolo aqui. Às vezes eu uso muito esse símbolo aqui também, né? E existem alguns livros, né? E alguns equipamentos, né? Que vêm com esse símbolo para tensão contínua, né? Então as pilhas e baterias, né, trabalham com tensão contínua, né? A gente viu que as reações químicas internamente na pilha, né, separa aí os positivos para um lado e os negativos para o outro, né? Então a gente fez a medição, né, de várias fontes de corrente contínua, né? Fizemos a medição de um circuito eletrônico, né, que transforma a tensão alternada em tensão contínua, rebaixando para 12 volts, alimentando de uma fita LED, né? Então essas pilhas e baterias, né, são também denominadas de gerador. Gerador ou bipolativo, quando a gente for fazer uma análise, né, uma aula só sobre circuitos, né, análise de circuitos, né, a gente vai interpretar o nosso gerador como sendo um bipolativo, né? Bipolativo por quê? Porque ele gera energia elétrica, né? Então tem internamente a reação química, né, separou, né, em polos positivo e negativo, né, os íons, né? Então esse dispositivo ele consegue fornecer energia elétrica para um receptor. Os receptores que a gente utilizou foram os nossos diodos, né? Diodo vermelho, diodo verde, né? E uma lâmpada incandescente, né? Então esses diodos aqui são considerados bipolos passivos, né? Então tem os bipolos ativos e os bipolos passivos, né? Então vamos à análise dos nossos dados, né? A simbologia da nossa fonte, né? Da nossa tensão CC, a simbologia está aqui, né? E a gente vai formar o circuito elétrico, né? Basicamente o circuito elétrico que a gente trabalhou aqui foi para medição de tensão e corrente, né? Então a gente tinha a nossa fonte de tensão CC, eu vou botar EG, né? O índice G para o E para tensão elétrica, né? A tensão elétrica da fonte, né? Essa tensão a gente mediu aproximadamente 3 das duas pilhas, né? 3,2 volts, né? A tensão dessas duas pilhazinhas aqui, 3,2 volts, né? Passamos, né? Continuando o circuito, né? Passamos por um amperímetro, né? O símbolo do amperímetro, né? Pessoal, o que é o amperímetro? É um instrumento que vai medir a corrente elétrica, né? Passamos por um amperímetro, o circuito continuou e chegou no nosso bipolo. Por exemplo, o nosso bipolo, o diodo. O símbolo do diodo, né? Esse dispositivozinho aqui, o símbolo dele, né, é esse símbolo aqui e ele emite luz, né? Então essas duas setinhas aqui, né, quando a gente vê no símbolo, é porque além desse aqui ser um diodo, né, um dispositivo que só deixa passar corrente, né, quando aqui no anodo desse diodo é ligado um positivo e aqui o anodo do diodo é ligado um negativo. Então, em termos de simbologia, a gente teve isso aqui, né? Como o circuito está fechado, se eu tivesse colocado aqui uma chavezinha aqui, ó, fechei a chavezinha, né? A corrente passa no diodo, né? Essa corrente eu vou chamar de corrente da lâmpada ou corrente do diodo, né? E depois a gente pegou um outro instrumento nos terminais desse bipolo aqui, ó, vou marcar aqui o bipolo. Que bipolo é esse? É o bipolo B1, B2. Vamos chamar esse bipolo de B1',
B2'. Por quê? Porque esse bipolo B1, B2', né? B1', B2', o que é? É um dispositivo que externamente, né, apresenta dois terminais. Tá aqui os dois terminais, né? O B1 e o B2. O B1 é o anodo do diodo e o B2 é o catodo do diodo. Professor, como é que o senhor sabe que aqui é o anodo e aqui é o catodo? Pela diferença de tamanho, né? Se a gente observar aqui, ó, esse terminalzinho daqui de cima, né, ele é um pouquinho maior do que o de baixo. Então, por convenção, né, por processo de fabricação, os fabricantes deixam o anodo um pouquinho maior do que o catodo. Perfeito? Então, esse dispositivozinho aqui é um bipolo, né? Eu posso representar esse bipolo dessa forma aqui também, né? Um bipolo genérico, né? B1', B2', né? Dessa forma aqui, esse retângulozinho aqui é um bipolo genérico, né? Como eu sei que esse bipolo é um diodo, eu fiz o símbolozinho do diodo. Se eu não soubesse que era um diodo, né, ou qualquer outro bipolo qualquer, eu representaria o bipolo dessa forma, uma caixinha com dois terminais, B1, B1'. Aqui o nosso gerador, né, ele também é considerado um bipolo. Aqui eu vou chamar bipolo 1, bipolo 2, ele tem dois terminais, né? Os terminais são esses: B1 o positivo e B2 o negativo. Como aqui eu considero o positivo da tensão e o negativo da tensão, a corrente parte, né, o sentido da corrente convencional. Professor, o senhor nunca usou esse termo convencional. Convencional porque é o seguinte, eu considero que a corrente sai sempre do polo positivo para o negativo. E por que é que o senhor chama de convencional? Porque normalmente, né, quem se movimenta são os elétrons, né? Então a corrente eletrônica, né, ela tem um sentido contrário. A corrente, né, eu vou chamar de IE. O que é esse I índice E? É a corrente eletrônica. Professor, o senhor está dando matéria na discussão dos resultados? Estou. Essa aqui é a minha corrente eletrônica, né? É associada que é a corrente real, que é o movimento dos elétrons, né? Professor, e por que existe essa corrente convencional? Porque antes de se conhecer que quem se movimentava eram os elétrons, né, se considerava que a corrente saía do positivo para o negativo. Então, para não mudar toda a teoria, né, a gente permanece com essa corrente, né? Só que esse L aqui agora, né, é a corrente convencional. É porque ela vem por convenção, né? A gente considera que a corrente é convencionada saindo do positivo para o negativo, mas na realidade a corrente elétrica, que é o movimento ordenado dos elétrons, ela sai do polo negativo para o positivo, ok? Então, qual foi o outro instrumento que a gente utilizou? A gente utilizou um voltímetro. Professor, você disse lá na aula do experimento que esse voltímetro ele é ligado em derivação ou em paralelo. O que é isso aí? Está aqui o nosso bipolo, né? Nosso bipolo passivo. Esse bipolo B1, B1', né? É um bipolo passivo. Por quê? Porque ele vai ser um absorvedor de energia. E esse bipolo aqui, que é o meu gerador, é um bipolo ativo, porque ele é que vai fornecer energia, ok? Então eu coloquei um voltímetro, né, com a polaridade específica, positivo e negativo, e a gente mediu a tensão, né, nos bornes desse bipolo passivo, que é o meu diodo. Então eu vou chamar essa tensão que foi medida pelo instrumento de UL, ok? Então, quais são as leituras que eu tenho? Eu tenho a corrente do amperímetro e tenho a corrente do voltímetro. Observe que o amperímetro ele é ligado em série com o dispositivo, né? Você poderia perguntar o seguinte: professor, quando o senhor colocou esse voltímetro em derivação com o bipolo diodo, né, LED, esse voltímetro ele não interfere na leitura da corrente, né? Claro que ele interfere. Para esse voltímetro funcionar, ele precisa de um cheirozinho de corrente, né, que eu vou chamar de corrente do voltímetro, para que ele funcione, né, para que ele indique a leitura. Só que essa corrente do voltímetro, né, ela é bem menor,
mas bem menor do que a corrente L. Então essa corrente que passa pelo voltímetro é praticamente desprezível. Ok? Então vamos à análise dos nossos resultados, né? No LED verde, aliás, a gente começou pelo LED vermelho, né? O LED vermelho, a nossa leitura de tensão, né? O voltímetro em cima do LED vermelho foi de 2,59 volts. E a corrente do LED vermelho, a gente medindo, deu 8,2 miliampere. Milésimo de ampere. É uma corrente muito baixinha, né? Então a gente tem aqui as leituras, né, do amperímetro, que foi colocado em série, né? Eu parti o circuito para colocar em série. Quando eu fechei a chave, circulou a corrente pelo LED e LED, né? Passou pelo diodo, né? O diodo acendeu, né? Emitiu uma luz vermelha, né? E ele ficou trabalhando, né? A tensão sobre o LED 2,59 e passou pelo LED. Quem passa é a corrente. A tensão ela é aplicada, a tensão aplicada sobre o LED 2,59 ou a tensão resultante sobre o LED. Então, dessas duas leituras a gente pode fazer algumas contas, né? Uma delas é calcular a resistência do LED, ou seja, a oposição que o LED faz ao estabelecimento desses 8,2 mA. Então vai ser a tensão do LED, né, a resistência, né, sobre a corrente que o LED consumiu, né. Então isso aqui vai dar 2,59 volts dividido por 8,2 vezes 10 a menos 3 ampere. Ok? Então, essa resistência dá 315,8 ohms. Ok? Professor, o senhor deu uma explanaçãozinha rápida sobre a potência elétrica, né? A potência elétrica do LED, ó, chamada de PL, vai ser a tensão que está sobre o LED vezes a corrente que o LED puxa, né? Da nossa fonte. Olha a quantidade de termos que eu estou usando. A corrente é puxada pelo LED, né? Quem manda a corrente? A fonte, né? O bipolo ativo, né? Ativo. O LED é um bipolo passivo, ele recebe energia, ele absorve energia. Então a potência absorvida pelo LED ou a potência demandada pelo LED vai ser a tensão sobre o LED vezes a corrente do LED. Essa potência vai me dar 2,59 volts, né, vezes a corrente. 8,2 vezes 10 a menos 3. Essa potência do LED vai me dar 21,2 mili. Qual é a unidade de potência? Watts. Né? Então é uma potência baixíssima, a potência consumida por esse LED. E a resistência elétrica do LED? 315, né, aproximadamente 316 ohms, né? Então a gente tem a resistência do LED e a potência do LED. Ok? Professor, esse bipolo aí, ele deve ter uma curva de comportamento, né? Então a gente pode fazer, né? Inicialmente, ó, eu posso fazer uma curva, a gente não usou o osciloscópio, né? Se eu fizer a curva da tensão, tensão é G, né? Tensão é G em função do tempo. Olha aqui, tempo em segundos, tensão em volts, né? Então o que é que acontece? O comportamento da tensão gerada, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, quando a chavezinha está aberta, eu vou botar aqui a tensão gerada ou a tensão em cima da lâmpada, o L. Vou construir em escala, né? Então aqui eu tenho, ó, 1 volts, 2 volts, 3 volts, né? Então a tensão era 3,2 volts. Professor, como é uma tensão contínua, né? Então ao longo do tempo essa tensão se permanece, né? Aí vamos supor que no instante T, né, igual a T1, né, eu feche essa chavezinha aqui. Professor, se eu já está aumentando os comentários, eu digo tô. Nesse instante aqui, ó, de 0, né,
até o instante T1, a chave está aberta. Quando eu fechei a chave, e essa tensão aqui, ó, até o instante T1, a tensão era 3,2 volts, né? Sem a chave aberta, né, tudo estava em 3,2 volts. Quando eu fechei a chave, o que é que acontece? A tensão teve uma pequena queda. Ela veio, né, para 2,6 volts aproximadamente, né? E com a chave fechada, né, que a partir de T1, T maior do que T, se eu fizer assim, ó, T maior do que T1, aí eu posso dizer, ó, chave fechada, né? O que quer dizer chave fechada? Ou circuito ligado, né? A lâmpadazinha ligada, o LEDzinho ligado. Beleza? Então, já fizemos uma análise interessante aqui. Naquele osciloscópio a gente viu que quando a gente coloca o osciloscópio nos terminais da bateria, né? Na linha do tempo, que é o eixo das abscissas, né? O sinal dá um salto, né? Chega lá em 3,2 volts, né? A gente não observou quando colocou carga, mas o que é que a gente observa com a leitura do voltímetro, né? A tensão inicialmente estava 3,2 volts e a tensão caiu para 2,59. Então mais na frente a gente vai explicar detalhadamente por que essa tensão cai, né? Ok? Inicialmente o que é que eu queria ver? Eu queria ver a resistência do LED, a potência do LED, né? E eu poderia observar outra característica do LED, né? O LED, como ele é um bipolo, né? O comportamento, quando a gente vai analisar um dispositivo, né? Ó, a gente vê o comportamento. Pessoal, o que é que você está escrevendo aí no cantinho? Vou subir aqui uma coisinha aqui. Aqui vai ser o que? Vai ser a corrente do LED vezes a tensão do LED. Professor, por que é que o senhor fez o gráfico assim? Corrente no eixo das abscissas, no eixo das ordenadas, amperes, né? E a tensão aqui em volts, né? É porque quando a gente analisa diodo, né, normalmente a gente coloca corrente versus tensão. Então o comportamento do LED ele é mais ou menos assim, ó. Ele tem uma tensãozinha inicial, depois ele deixa passar corrente, né? Ó, depois desses 0,7 volts aproximadamente, né, o LED deixa passar corrente facilmente, né? Então, quando ele é polarizado diretamente, pessoal, o que é polarizado diretamente? Quando eu aplico positivo, negativo no LED, a corrente passa, depois de 0,7, a corrente passa bruscamente, né? Ou seja, quando eu tenho aqui, ó, 2,59 volts, né? A corrente do LED, né, é 8,2, vamos botar aqui a corrente no lugar de ampere, vamos botar miliampere, né? Então ajustando a unidade do eixo das abscissas, né? Então tá aí, isso aqui é o comportamento do LED. Professor, e se eu polarizar reversamente o diodo? Professor, eu não entendi essa coisa de polarizar. Polarizar reversamente é você pegar o diodo, né, LED, colocar positivo no cátodo e negativo no anodo. Nessa situação, ele quase que não deixa passar a corrente, ó. A corrente é muito baixinha e ele não vai acender. Professor, e se eu continuar aumentando a tensão? Aí o que acontece? Se eu continuar aumentando a tensão, ele vai disparar, né? Chega nessa região, que é a chamada região Zener do diodo, ele dispara, consome uma corrente absoluta e puf, queima, se destrói. Então o diodo LED ele não pode trabalhar nessa região. Ele é feito para trabalhar na região onde ele é polarizado diretamente, ou seja, positivo no anodo, né, e negativo no cátodo, né? Ok? Então isso aqui é o comportamento tensão corrente de um diodo, que é um dipolo passivo. Aqui é o comportamento da minha fonte, né? Da minha fonte em função, né, do tempo. Esse eixo das abscissas aqui é tempo, ok? Então, essa resistência de 315,8 ohms representa o que? A inclinação dessa reta aqui. Ah, professor, quer dizer que isso aí é a inclinação da reta?
Mas a inclinação dessa reta, né, ΔI sobre ΔU, né? ΔI sobre ΔU é a nossa chamada condutância, e a condutância é o inverso da resistência. Então, tanto faz a gente expressar a dificuldade do circuito em termos de condutância ou de resistência elétrica, né? Nós normalmente trabalhamos com resistência elétrica, mas a gente podia até estar falando também de condutância. Então, observamos aqui vários detalhes, né? As características da nossa fonte quando a gente coloca carga, né? Aqui, ó, a nossa fonte estava em vazio. Olha a preposição, em vazio, né? E nesse instante, bem aqui assim, a gente diz que ela está em carga, né? Em carga quer dizer que a lâmpadazinha está acendendo, né? Ok? Então vamos para o nosso outro LED. Esse aqui é o LED vermelho, né? Ele estava consumindo uma potência de 21,2 miliwatts, né? E uma resistência equivalente, né? Nessa região, né? Que a gente pode dizer uma região linear, uma região de 315,8 ohms. Quer dizer, nessa região linear a resistência tem o mesmo valor em cada ponto desse aí, ok? Uma fixadazinha, muita informação numa folhinha de papel, né? Vamos para outra folhinha, né? Então a gente vai analisar agora o LED verde, né? O LED verde vai fazer o esqueminha, né? A fonte, vou botar uma chavezinha aqui, ó, como sempre, a chave para ligar e desligar o circuito, aí o amperímetro, o LED, né? No caso aqui agora o LED é o verde, né? Ele emite uma luz verde, né? A tensão gerada, né? Positivo, negativo, né? O nosso voltímetro ligado em derivação ou em paralelo com o dispositivo. O diodo é emissor de luz, né? Então tá aqui, né? Se chegar positivo no positivo, ele vai no anodo, né? No anodo, e aqui é o catodo, né? Do nosso LED, do nosso bipolo passivo. Então, o que é que acontece, ó? Do jeito que está aqui, né? Esse voltímetro não está indicando nada, mas quando eu fecho a chave, né? A corrente convencional, a corrente que passa no perímetro, IL, né? Tá aqui ela. Essa corrente L no diodo verde, né? Foi 3,46 miliamperes, né? E a tensão sobre o LED, né? Tensão aplicada no LED, ou a tensão que resultou no LED foi 2,65 volts. Então, rapidamente a gente pode fazer as continhas, né? A resistência do LED verde, né, vai ser igual a tensão sobre o LED dividido pela corrente que passou no LED. De tanta gente fazer essas continhas, esses cálculos vão ficar introjetados, né, pra gente, nessas equações, né? Então isso aqui deu aproximadamente, fazendo essas continhas, 2,65 dividido por 3,46 mili, né? Deu 765,9 ohms. Olha aí a resistência do LED, né? E a potência consumida pelo LED verde, demandada pelo LED verde, é a tensão do LED verde vezes a corrente do LED. Deu 9,17 miliwatts, né? Então, resistência do LED maior, né? Se a resistência do LED é maior, a corrente demandada pelo LED é menor. Essa corrente é menor do que os 8,2 do diodo vermelho, né? Por quê? Porque a resistência do LED é maior. E por que existe essa diferença? Porque foi mexido na estrutura cristalina do diodo, né? Para que ele emita uma luz verde. O outro diodozinho, um dos diodos era vermelho, né? Esse aqui. Ah, professor, como é que eu sei que ele é vermelho ou é verde? Só se ligar, né?
Você energiza o diodo, né, e vai saber se ele é verde ou se é vermelho, né? Ok? Então, cada diodo desse aqui, para emitir uma determinada luz, ele demanda uma potência distinta. Então, esse diodo verde aqui consome uma potência menor. Ok? Aí, da mesma forma, né? Aqui tem mais espaço, né? Se eu for fazer o gráfico, né? Tensão. Vamos fazer assim, ó. Tensão do LED, corrente do LED em miliampere. E aqui a tensão do LED em volts, né? Então, o LED, vamos fazer primeiro o gráfico do LED, né? Do LED, o LED vermelho, a tensão era 2,59 volts, né? E a tensão do LED verde, 2,65, tá aqui, 2,65 volts, né? A corrente do LED vermelho, esse aqui é o vermelho, né? Tá aqui, ó, vermelho, e aqui é o verde, né? A corrente do LED vermelho deu 8, vamos dizer assim, ó, 4, 8, né? 8,2. Então, esse pontozinho aqui, ó, é o ponto de operação do LED. Olha, professor, mais um termo, né? Ponto de operação. Então, né, qual é o ponto de operação do LED vermelho? Eixo das abscissas, 2,59 volts, vírgula 8,2 eixo das ordenadas, miliamperes. Ponto de operação. Então, um ponto e vírgulazinho aqui, né, para não confundir. Então, é um ponto XY, né? Já o LED verde é 2,65 e a corrente deu 3. Vamos botar aqui. Vamos botar aqui 8, né? 8. Aqui é 4, né? Então 3,46, 3,5 mais ou menos aqui. Olha que coisa linda. Esse ponto aqui é o ponto de operação do LED verde. Esse aqui é o ponto de operação do LED vermelho, né? Então, como é que é o gráfico dessas duas coisinhas aí, ó? O LED vermelho, ele vem aqui assim, ó. Aliás, o LED verde, né? Oh, meu Deus, ó. Eu podia ter feito isso aqui é o verde, né? O verdezinho aqui, ó. Não tem uma caneta verde, caneta azul, ponto de operação do LED verde. E aqui o ponto de operação tem uma tensãozinha no começo do LED vermelho. Então eu tenho aqui, ó, a condutância, né, do LED verde, VD, e aqui eu tenho a condutância do LED vermelho, o gráfico da condutância. Então a condutância do vermelho, né, ó, se a gente aplicar uma mesma tensão, quem é que vai conduzir mais corrente, ó? O LED verde iria conduzir essa correntezinha aqui. Se eu, mesma tensão, subindo, o LED vermelho conduz mais corrente. Então a condutância do LED vermelho, né, é maior do que a condutância do LED verde. Professor, tudo o senhor dá uma interpretação matemática para isso aí? Claro, né? Para saber a eletricidade tem que saber a matemática elementar, né? Pelo menos as equações de reta, etc, né? Então aí eu tenho o comportamento dos dois bipolos, né? Em termos de gráfico, né? Tensão versus corrente. Ok? Essa aqui é a página 2, né? Foi o LED verde. Ok? Então, vamos comentar agora, né, a nossa lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente, né, achar aqui uma coisa, lâmpada incandescente. Professor, o senhor sabe qual é a potência nominal dessa lâmpada incandescente? Eu digo para vocês, eu não sei. Não sei porque eu achei essa lâmpada, eu não comprei lá na Padecício, não. Eu achei na minha sucata, né? Eu não cheguei lá para comprar. Achei na minha sucata
mas em algum canto dela tem informação, só que eu cobri com fita isolante, morreu, né? Aqui, ó, cobri de fita as informações, então não sei, né? Mas o que eu sei é o seguinte: eu peguei a fonte de tensão contínua, vou mudar outro símbolo, vou usar outro símbolo. Então eu peguei a fonte de tensão contínua, né, que é aquela fontezinha fixa, que é uma fonte muito antiga, né? Botei uma chavezinha, que eu não botei, né? Supondo que uma chavezinha no circuito. Passei pelo amperímetro, ó, o amperímetro é ligado em série. O que quer dizer ligado em série? A corrente que vai sair da fonte passa na chave e ela atravessa o amperímetro, então tem que ser colocado em série. E aqui vem para a minha lâmpada incandescente. O símbolo da lâmpada incandescente, ó, é esse símbolozinho aqui. Okay? Lâmpada incandescente, né? Essa lâmpada, a característica dela, a tensão nominal dela, ela é uma lâmpada de 12 volts. Por quê? Porque é uma lâmpada automotiva. Professor, o que é essa tensão nominal? É a tensão que vem na placa, que vem escrito, né, no dispositivo. Então essa lâmpada eu não posso botar 24 volts. Se eu botar 24 volts ela queima. Ela vai trabalhar uma tensão de 12 volts. E depois eu liguei o voltímetro aqui, né? Peguei os terminais aqui, ó. Voltímetro, né? Aí o que foi que a gente fez? Professor, vamos chamar essa leitura aqui, ó. Fechei a chave, né? Passou uma corrente, que é a corrente da lâmpada incandescente. Quando passou a corrente, essa tensão aqui sobre a lâmpada, aqui é a tensão da minha fonte, é G, tensão do gerador, o índice de tensão do gerador, né? Ou tensão da fonte, né? Ou da fonte de energia elétrica, né? Então essa tensão na lâmpada, né, deu 9,44 volts. E a corrente na lâmpada, né, deu corrente boa, né? 1,54 amperes, né? Corrente na lâmpada. Ok? Professor, mas quando a chave estava aberta, né, eu coloquei o voltímetro aqui, ó, os terminais do gerador. Vou chamar essa tensão de o zero. O zero por quê? O zero porque estava sem carga. Então, sem carga, né? Sem carga quer dizer que a corrente da lâmpada incandescente é zero, né? E a tensão que eu tenho é a tensão U zero da minha fonte. A tensão U zero, né, é igual à tensão do meu gerador. E essa tensão deu tensão em vazio, né? A tensão deu 12. Confiram lá na aula, né? A aula do experimento, 12,31 volts. A gente mediu essa tensão, né? Então, quando ele está sem carga, a corrente deu isso aí. Com carga, né? Ou em carga, né? Com a carga ligada, com carga, a corrente L, a gente já viu, né? 1,54 amperes. E a tensão com carga, o L 9,44 volts. Então teve uma queda de tensão. Professor, que termo é esse? Queda? Ora, a tensão em vazio estava 2,31. Quando eu liguei o dispositivo, a lâmpada, a tensão caiu para 9,44. Então houve uma queda, claro, né? Então uma queda de tensão, que eu vou chamar de delta U, grande, né? Essa queda de tensão é o que? É a tensão U zero, sem carga, menos a tensão UL. Essa queda de tensão deu igual a 3,31 volts. É uma queda de tensão estúpida. Professor, o que é que isso quer dizer? Que essa minha fonte, né, não é muito boa.
que essa fonte, né, quando a gente coloca carga, uma cargazinha razoável, ela tem uma perda de tensão, ela entrega pouca tensão para a minha carga, né? Professor, e se fosse uma fonte ideal? Olha aqui, olha a conversa mudando aqui, ó. Se fosse uma fonte ideal, né? Uma fonte ideal em termos do gráfico de tensão versus tempo. Tensão versus tempo. Então aqui eu tenho tensão sobre a lâmpada, né? Se fosse uma tensão em volts, né? E aqui tempo, segundos, horas, etc, né? Se fosse uma fonte ideal, eu teria aqui, ó, 12,31 volts, né? Aí vamos supor que chegou nesse instante T1 aqui, eu fechei a chave. T igual a T1, eu fechei a chave, circulou a corrente. Se for uma fonte ideal, né, essa tensão vai permanecer indefinidamente com esse valorzinho 12,31 volts aqui, antes de ligar a chave, né? 12 aqui, ó, chave aberta, né? E aqui chave fechada, ok? Então a tensão vai permanecer a mesma, 12,31 volts. Se for uma fonte real, olha aí que agora, olha as coisas mudando. A gente trabalha na prática com fonte real. Ou então, se essa fonte for muito boa, a gente pode aproximar de uma fonte ideal. É uma fonte que mantém a tensão constante, independente da carga. Então, nesse instante aqui, ó, eu liguei a carga e a tensão permaneceu praticamente a mesma. Na ideal, permanece a mesma. Numa fonte real boa, a tensão, né, cai muito pouco, de forma imperceptível, né? Então vamos para o gráfico da fonte real, para a gente dar uma esticadazinha nesses conceitos, né? Aqui eu tenho o eixo tempo, aqui eu tenho a tensão sobre a lâmpada, né? Ou a tensão é G em volts, né? Inicialmente, né, a tensão estava em 12,31 volts, né? Então a tensão vinha aqui, né, 12,31. Nesse instante T1 aqui, eu fechei, porque eu estou partindo do zero, eu fechei a chave. Quando eu fechei a chave, a tensão caiu, e caiu bruscamente, né? Maior do que T maior do que T1, T maior do que T1, implica chave fechada, né? Chave. Então a tensão caiu para 9,44 volts. Então essa diferença de tensão daqui para cá, né, é a nossa queda de tensão, ok? Então quer dizer que a nossa fonte, né, quem é que provoca queda de tensão? É resistência elétrica. Resistência elétrica provoca queda de tensão. Então quer dizer que a nossa fonte, ela tem uma resistência interna, né? No lugar de ser uma fonte bonitinha assim, ó, só desenhada assim, né? O que é que acontece? Essa fonte aqui é ideal. A fonte real, ela tem uma resistência interna, eu vou chamar de RS. Professor, esses seus índices é que eu não entendo. Aqui eu tenho uma tensão EG, né? Esse Szinho aí, ó, o índice S vem de source, né? Professor, o que é source? Source quer dizer fonte, né? Em inglês. Então, como a gente lê muito artigo em inglês, a gente já termina, né, usando esses estrangeirismos, né? Então eu estou botando a resistência interna da fonte. Isso aqui, ó, aqui é meu bipolo ativo, aqui é o meu bipolo B1 e aqui é meu bipolo B2. Então quer dizer que esse meu bipolo não só tem tensão, não, ele tem uma outra característica, que é essa resistência interna. Então RS é a minha resistência interna da fonte. Aí veio a carga, né? A carga, eu já vou representar a minha lâmpada, né? Ó, no lugar de desenhar aquela lâmpadazinha, resistência da lâmpada.
Professor, só ainda nem calculou a resistência da lâmpada. Né? Quanto é que é essa resistência da lâmpada? A resistência da lâmpada vai ser a tensão da lâmpada sobre a corrente que a lâmpada consome. Né? Então vai ser 9. Deixa eu pescar, né? A tensão da lâmpada incandescente vai ser 9,44 volts, que é a tensão sobre a lâmpada, 1,54 amperes, né? Então essa resistência da lâmpada dá 6,13 ohms, né? Resistência da lâmpada 6,13 ohms. Olha que coisa linda. A potência, professor, que essa lâmpada está dissipando vai ser a tensão 9,44 vezes 1,54, que é a corrente que a lâmpada está absorvendo. Então isso aqui dá 14. Olha que nos LEDs era de miliwatt, aqui já é 14,5 watts. Que coisa, né? Então a potência da lâmpada aqui é uma potência mais. Eu preciso de uma fontezinha que consiga fornecer 14, 15 watts, né? A potência da lâmpada é 14,5 watts. Ok? Então eu tenho a potência da lâmpada. A resistência da lâmpada, esse valorzinho aqui. Professor, mas aí coincidiu, ó. O senhor já gosta de estrangeirismo nessa parte aí, né? De subíndice, né? Esse L aqui, ó, eu posso associar load, né? Que quer dizer carga em inglês, né? Então RL é a resistência da carga, RS a resistência da fonte, né? E essa resistência da carga deu 6,13 ohms, né? O Lzinho de load, ou da lâmpada, ou de carga, né? Beleza? E o que é que a gente vai fazer agora? Ó, quando fechou o circuito, não vou nem colocar os instrumentos, né? A corrente que passou aqui foi a corrente da lâmpada, 1,54. A corrente, ela passa sempre, ó, aqui é o polo positivo da minha bateria, né? A minha tensão, esse é G, é a tensão interna da minha fonte, né? Então passou uma corrente aqui, né? Passou pela resistência interna da fonte e depois passou na lâmpada. Então ela passa sempre do positivo para o negativo. Então, em termos de conversão, a gente coloca assim, ó. A pontinha da seta apontando para o ponto de maior potencial. Aqui eu tenho a tensão da lâmpada, né? A corrente, quando passou na resistência interna da lâmpada, né, provocou, né, a queda de tensão, ΔU. Ora, se a resistência da lâmpada, né, ela é igual à tensão da lâmpada, né, sobre a corrente da lâmpada, né, a resistência RS, né, vai ser a queda de tensão interna à fonte dividido pela corrente da fonte, que é igual à corrente L. Ok? Então, quanto é que é a resistência interna da fonte? A resistência interna da fonte vai ser 3,31, que é a queda. Pessoal, o senhor mediu essa tensão? Não, eu não medi. Eu estimei, né? Através do meu experimento, eu medi a tensão em vazio, né? Sem carga, e medi a tensão com carga. A diferença é a perda, né? É a queda interna da fonte. Ok? Então, ΔU sobre a corrente L, 1,54 amperes, né? Então, a resistência interna da fonte deu 2,15 ohms. Por que eu tenho que destacar isso? RS 2,15 ohms, né? Professor, mas a sua fonte é de péssima qualidade. Eu digo péssima qualidade. Por quê? Porque ela tem uma resistência interna, né, da mesma ordem de grandeza da resistência que eu coloquei na carga, né? O ideal é que, idealmente, né, ó, vamos ficar assim, ó,
idealmente, para fazer um termo legal, né? Idealmente, né? RS deve assumir valores baixos, né? Por quê? Porque o que eu quero é que a tensão chegue, né? Seja aplicada, seja aplicada em cima da lâmpada e não perdida internamente. Professor, por que ela se perde internamente? Porque essa minha fonte é a fonte básica, né, simples, né, e ela tem enrolamentos dos transformadores, né, tem diodos, tem tudo, né, e não tem estabilizadores de tensão internamente, né, que seria um dispositivo que compensaria essa queda de tensão, né. Então, resulta numa queda de tensão estúpida internamente. O que é que a gente pode fazer para melhorar? Comprar uma fonte de melhor qualidade, né? Mas como eu só tenho essa, vai com essa aí, ok? Então, o nosso bipolo ativo aqui, ó, B1, B2, né? Ele não é somente a tensão gerada, tem internamente uma resistência interna. Se for uma bateria, depende da resistência de eletrólitos, né? Placas, né? Polos, ligações internas, né? Tudo isso aí vai resultar numa resistência interna de uma bateria. Quando a bateria vai envelhecendo, né? A bateria automotiva, o que é que vai acontecer? A resistência interna vai aumentando. Então você pode acompanhar a evolução, a vida útil da bateria, né? Acompanhando a evolução da resistência interna de sua bateria. Em termos de comportamento, né? Gráfico, eu gosto muito de gráfico, né? A gente vai pegar o seguinte, vamos fazer o gráfico, por exemplo, né? Tensão sobre a lâmpada, né? Em volts, né? Versus a corrente IS da lâmpada. Professor, o senhor já mudou? O senhor já botou no eixo das ordenadas tensão, corrente? Porque fica melhor de visualizar. Nessa situação, né? Então o que é que acontece? Se a gente tivesse uma situação ideal, né? Essa tensão aqui seria igual à tensão interna, EG. Quando é que a tensão de saída vai ser igual a EG? Zero aqui, né? Aí a corrente vai aumentando, né? 0,5 amperes, 1 ampere, etc, né? Não, vamos fazer o seguinte, 0,5, 0,5 não, 0,1, tá aqui, e 0,25, 0,5, né? O dobro, 0,5, 1,5, né? 2 amperes, né? Aproximadamente, né? Então vamos supor que a corrente vai crescendo aqui, sai de zero e vai crescendo, né? Então, à medida que ela vai crescendo, né, a tensão nos bornes, olha outro termo, borne, esses terminais aqui, ó, são chamados também de bornes, né? Por isso, bornes, B de bipolo, né? Então, tudo ligado, né? A tensão, o que é que ela vai fazer? Quando ela está com uma certa corrente, vamos supor que a corrente seja a corrente IS1. IS1 por quê? Porque aqui eu estava com a corrente, sei lá, IS0 aqui, IS1, IS2, IS3, etc. Quando a corrente chega em IS1, a tensão teve uma certa queda da minha fonte, né? Então o comportamento da minha fonte real é esse aqui, é essa retazinha aí. Então para corrente igual a zero, né? Corrente igual a zero, a tensão da lâmpada é G. À medida que vai aumentando a corrente, a queda de tensão, o que é queda de tensão, professor? Essa diferença da curva, né, para cá, essa queda de tensão vai aumentando. Se eu colocar uma carga máxima, professor, eu não sei o que é essa carga máxima. A carga máxima seria um curto-circuito. Então a tensão L seria zero. Então isso aqui, ó, no curto-circuito vai para zero. A tensão, ó, que é o eixo das ordenadas, iria para zero. E a corrente, né, seria muitas vezes maior do que a corrente normal do circuito, né? Seria uma corrente por circuito. Então, em operação, o que é que acontece, né? Aqui é a tensão, o L1, né? Para a corrente L1, a tensão disponível, né, ou aplicada sobre a carga, o L1. Então, eu posso escrever de maneira genérica, né,
a equação do meu bipolo. O meu bipolo vai ser o quê? Vai ser a tensão, a equação dessa retazinha aí, a tensão sobre a carga, né? Vai ser a minha tensão EG, que é a minha tensão gerada sem carga, né? Menos RS vezes a corrente S. Professor, então quer dizer que isso aí é uma função? Eu tenho uma tensão UL em função da corrente IS igual à tensão gerada, que a gente vai considerar ela constante, né? Como essa tensão EG, ela existe quando a corrente é zero, eu posso chamar essa tensão de EG0. Pessoal, mais um índice, menos a queda de tensão interna, resistência interna da fonte vezes IS. Olha que coisa linda. Isso aqui é a expressão matemática, né, do comportamento da minha fonte. Ok? Então, com essa equaçãozinha final aí, a gente fecha, né, os comentários, né, do nosso primeiro experimento. Então, todo experimento nosso, né, no final vai ser coroado, né, com a discussão dos resultados, né, e dando uma clareada melhor, né, nos conceitos, né. Então, aquele abraço.